Fala nação, bem-vindos ao canal. Tá chegando aí? Se inscreva no canal, deixa o seu like, faça seu comentário e ative o sininho de notificações. Esse é um dos programas mais esperados do dia, meu amigo. Jogo aberto, é isso aí. Vamos ver o que eles têm a dizer da vitória do Flamengo, entre aspas, né, cara? Da classificação do Mengão, né? Vamos ver o que eles têm a dizer? Rapaz, esse vídeo tá imperdível, cara. Tá imperdível, entendeu? Porque eles não querem... Cara, secaram os secadores antes, cara. Eu quero ver a cara do Edu Dracena, meu amigo. Everton Guimarães. Porra, esses caras... Chico Garcia. Porra, tudo falou que o Flamengo não ia classificar, meu amigo. É brincadeira, não? Acompanhe comigo aí, vai. Vale a pena, hein? Hoje, a quinta-feira, é do torcedor do Flamengo comemorando a classificação na Libertadores. O grande sonho para 2025 continua. O Mengão disputa a final, não conhece o adversário, mas cumpriu muito bem a sua parte. Assunto para sequência. E agora, o Flamengo também se garantiu na grande decisão da Liberta. Everton Guimarães, o Flamengo... Detalhe, galera. Seguinte... Link na descrição como crédito, falou? Jogo aberto, na Band. Que é uma máquina, que é um timaço, que é elogiado, mostrou que realmente estava preparado para ir à decisão. Buenas tardes. Ele falou que o Rafa ia passar, muchacha, Moiguapa, tá mandando bem aí na paleta de cores, né? Eu falo que a sua figurinista não erra, tá antenada. Renata, é impressionante o carinho da torcida comigo, depois da minha opinião de ontem. Um carinho, mensagens carinhosas, principalmente no privado lá do Instagram, como as pessoas são carinhosas, todo mundo tratando muito bem, me chamando para ir ao Rio de Janeiro, conhecer as estruturas do Flamengo, conhecer a estrutura da torcida e tal. Eu tô muito feliz com o carinho que eu recebi de ontem para hoje, quando ontem disse aqui que estava fedendo uma vitória magra e pênaltis e o Racing passar. O Flamengo sofreu, né? O Rossi foi disparado melhor. O Rossi fez pelo menos duas defesas, uma delas essa que a gente acabou de ver aqui, com um negócio impressionante, né? Então, assim, aliás, pelo menos umas 3, 4 defesas. Goleiraço. Falei ontem aqui, repito, indiscutivelmente, melhor elenco, maior orçamento, uma bandeira muito forte, etc e tal, ponto. Só que é o seguinte, daqui pra frente, quem pode, de repente, dar mais calor no Flamengo na final é o Palmeiras, que está em uma desvantagem muito grande. Estando numa desvantagem muito grande, se o Palmeiras passa grandão. E só o Palmeiras pode dar calor no Flamengo numa final. Se a LDU passar, o torcedor do Flamengo já pode comemorar hoje. Já pode começar a comemorar hoje no Brasil inteiro. A LDU passou para a final, não precisa nem de ir para o estádio, já pode comemorar, ir para as ruas, porque o Flamengo será tetra. Pois é, Everton, realmente, depois você divulga seu Instagram aí pra quem quiser falar com você mais de perto, isso. Não é? Não tem problema, tá tudo certo. Agora, Capelanes. Vamos lá. A LDU conseguiu um 3-0, que é um placar que nunca foi revertido em semifinal de Libertadores. Se fosse talvez um outro time, se fosse o próprio Flamengo, não é? Mas a LDU já tem título de Libertadores, título de Sul-Americana, tá sempre figurando aqui e ali, mas parece que ela não recebe o crédito necessário. Hoje ela vai ter que provar se o que ela fez foi muito ou não diante do Palmeiras. Só que a LDU, no grupo do Flamengo, ela foi primeiro lugar. E o Flamengo, que não foi o primeiro, chega agora garantido na decisão da Copa Libertadores. Passou fácil pelo meu Inter. Depois teve problemas com o Estudiantes, o Rossi apareceu. E ontem, mais uma vez, jogando na casa do adversário, o Rossi também mostrou suas credenciais. O Flamengo chega confiante, forte e, independentemente do adversário, sabe que pode conquistar o título. É verdade. Que bom que você falou sobre isso, porque... Fiz um resumão. É um resumão maravilhoso, porque eu gosto de fazer duas coisas aqui no programa. A gente fazer a nossa análise e não ser o crítico da crítica. Porque muitas vezes a gente subestima algum clube e muitas vezes a gente superestima um outro time. Eu acho que muita gente está subestimando a LDU. Se você for pegar a campanha, como você falou, o Flamengo já está na final da Libertadores do grupo, a LDU passou, depois passou por cima de todo mundo, de vários brasileiros, sobretudo com o Palmeiras. E a gente, talvez, alguns superestimaram o Racing.
Eu tô esperando até agora, tô procurando pau que o Flamengo ia tomar do Racing ontem. Eu não vi isso. Pelo contrário. Então, muitas vezes a gente faz uma outra análise aqui, sem querer ser o crítico da crítica, e a gente pensa muito que pela camisa, o Racing não ganha nada há 200 anos. Ganhou uma Sul-Americana, aí é bem verdade, mas o último título e único da Libertadores foi em 67. O da LDU mais recente e o mais importante, a LDU não é patinho feio, Renato. É isso que é importante dizer. A LDU, como você fez esse maravilhoso resumo, ela tá figurando em Sul-Americana e Libertadores edição após edição. E de tanto você disputar a mesma competição, uma hora você bate. Uma hora você bate campeão, uma hora você bate na final. Veja só o Palmeiras, que ficou 200 anos sem jogar finais de Libertadores, não parou de chegar e agora está conquistando o título a roda. Infelizmente, para por aqui hoje. Esse ano não ganhou Não mais. tem, não, pois é. Você acha que o Palmeiras não será o adversário do Flamengo? Pessoal, vou falar uma coisa aqui com todo respeito, até porque quando eu era criança, eu era palmeirense. As pessoas... É verdade, eu era palmeirense. Apenas seu aniversário, a gente não pode brigar. Vizinho. pelo menos uma Aqui vez. está um torcedor palmeirense. Não. E quando eu era criança, eu era palmeirense. Ah. Mas hoje, torcedor, Hoje não mais. então, pessoal, com todo respeito, qual é o embasamento? Uma noite mágica. Eu vou chegar de Harry Potter aqui com uma varinha no programa amanhã, porque não tem a menor chance, pessoal. Aí. Atenção, uma coisa é você entrar legal em isso campo aí. precisando golear. Outra Legal coisa é mesmo. você conseguir construir a vantagem. Capitão, vai Aliás, sair de maca, vai apanhar e vai ficar calado. Foi o que vamos aguardar. Marco Aurélio Cunha, você profetizou aqui o Flamengo, não é? Falou sobre esse time e que, na verdade, nem precisou vencer o Racing. O empate em 0-0 foi suficiente pela atuação no Maracanã e eu me arrisco em dizer que acho que o Racing foi melhor aqui no Brasil do que ontem diante da sua torcida. É verdade, Renata. O Racing jogando aqui, né, no Brasil, ele tinha aquela coisa do desafiante. E aí parece que o time se solta. É muito mais difícil você buscar o resultado em casa. E Existe aquela impressão de que em casa eu resolvo, com a minha torcida. Quando o treinador fala com a minha torcida, que a água já bateu aqui, ó. Quando fala... isso é uma letrinha pra alguém? Para todo mundo que joga em casa pensando no treinador, pensando na torcida. Na presença da nossa torcida. Ué, o senhor falou isso contra a LDU? Em casa a gente resolve, tomaram um taco. É, pra você ver como é 1 a 0. verdade. Aí, ó. Pra você ver como é verdade. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Você joga mais em casa esse ano. A gente tem o lado torcedor que a gente deseja e tem a verdade, né? A verdade é a dificuldade que o Palmeiras vai ter. E a LDU é o Mirassol do Campeonato Brasileiro. Boa. Ninguém acredita, mas tá lá na Libertadores, né? Então eu acho que é um jogo muito duro pro Palmeiras. Acho que o Flamengo passou por méritos, jogou muito melhor no jogo da Argentina do que em casa. Segurou com o Rossi, fez miséria lá, foi quase o Rogério Ceni. O Flamengo tá na final. Olha ele. Chico Garcia, um jogador a menos, a expulsão do Plata, para muitos discutível, rigorosa, mas acabou tomando cartão vermelho. O Flamengo se fechou, colocou o Danilo, se defendeu muito bem e contou mais uma vez com um goleiro. Fez toda a diferença, que garantiu essa classificação, que você, de certa maneira, até duvidou que o Flamengo estivesse na final. Apesar de lá no passado ter acreditado. Deixa eu jogar né? um confete em cima de mim aqui, porque aconteceu exatamente o que eu previa. É impossível que eu não escutar isso. Por isso que a gente vai desacreditando ao longo do caminho. Tudo bem, mas eu falei que seria difícil, seria muito duro pro Flamengo passar, mas que ele passaria. Foi exatamente o que eu fiz. Não. Quando eu falo que o Flamengo ia ter dificuldades, eu tô Mais do contando... que o Palmeiras, você falou, Eu né? estou contando... Tá. Bom, mas o Palmeiras não jogou ainda. Então, Mas é mais fácil. A missão do Palmeiras é mais fácil que era do Flamengo. Meu Não, o Flamengo superou. aí O Flamengo superou. Chico, Mas nunca quando eu aconteceu falo- em semifinal reverter uma Eu vantagem sei, de 3. pra isso o Juvena tá aqui, ele teve a primeira vez dele, não muito tempo. Tudo tem uma primeira vez. Aqui no programa, eu quero dizer. Estreou no programa aqui, ela Me deixou sem graça. mas eu quero dizer o Peraí, seguinte, pô. quando eu falo que o Flamengo teria dificuldades, eu tô colocando nessa conta um ambiente hostil, uma expulsão injusta. Essa bosta fica põe isso no telhado aí, cara. Quem é essa merda que tá com isso no telhado aí, viu? Só pode ser a branca. Essa piranha tava gurando deitada aí, cara. Pode pelo menos o seu merda. É difícil, cara. Puta que eu pariu, meu.
uma Injusta. arbitragem que compromete, Eu achei. uma dificuldade. Agora, é óbvio que o Racing, qualitativamente, é um Claro. time muito inferior ao Flamengo. Eu falei isso ontem. O Flamengo é muito superior. Quando eu falo que ia ser difícil, como foi, tendo o Rossi como um destaque do jogo, é pela pressão, é porque, obviamente, a perna já pesa, o Flamengo teve que se defender até os minutos finais e o Racing não tem a qualidade necessária para fazer um gol e quando chegou, parou no seu goleiro, mas a defesa do Flamengo foi primorosa. Felipe Luiz, quando tem jogadores a menos, ele provou isso contra o Corinthians ano passado na Copa do Brasil, quando ele tem um jogador a menos, ele se defende de uma maneira assim, Aqui brilhante. foi o Rossi e o Daronco. Ele sabe fazer isso. Quando ela passa dos defensores, o goleiro acaba aparecendo porque o Rossi, cara. Caramba. Quantos anos o Flamengo sofreu depois do Diego Alves com o Santos, Matheus Cunha, sem firmar um goleiro como o Rossi? E isso é time campeão também. Então o Flamengo, apesar da dificuldade de ontem, ele superou. Não, mas- Aconteceu exatamente Chico, o que eu previ. Eu não tô entendendo a incredulidade de vocês. Eu fico triste, assim, porque o Chico, além de um grande amigo... Triste. O Chico, além de um grande amigo, é uma grande referência na minha vida, né? Ah, Em vários lógico, sentidos, isso é verdade. É verdade, é verdade. E aí o Chico, eu acho que ele nunca assistiu, então, um jogo de futebol. Porque em jogo de mata-mata, Não, eu normalmente... assisto, eu não enxergo Não, às vezes. em jogo de mata-mata... Libertadores é outra história. Não, então, em jogo de mata-mata, normalmente, em Libertadores, se você tem uma vantagem, é normal você se defender, Chico. Caramba, pô, que novidade. Mas é normal, mas eu falei hoje. isso. Eu falei Pelo que ia amor ser de difícil Deus. passar. Não, o senhor- Alguém falou aqui que o é tão senhor amasso. falou. Que o O senhor Flamengo ia falou. amassar o Racing. Você assistiu o primeiro tempo Você ontem? falou. Capela, o jogo assistiu tem o dois primeiro tempo? tempos. Qual foi a chance ontem. mais clara do O Flamengo? Flamengo destruiu o Racing. Qual foi a chance mais clara do jogo? O Racing Qual foi a chance mais clara do jogo? O Rossi fez um milagre. cruzou O Rossi fez um 38 milagre. bolas na área. O Rossi fez um milagre. 38 Uma bolas na área de cabeçada, pô. cruzamento. É um Chico, time de uma Deus. nota só. Não é Para, esse ponto. Chico. Vocês trataram aqui, muita gente tratou o Flamengo como um time qualquer jogando Não, contra o Racing. não, Racing, Chico, não. deixa eu falar. Mas umas vezes, você tá falando em Chico, verdade. não, o Eu Racing- falei que o Flamengo era mais time. Quem trata, nossa, que grande desafio vai ter o Flamengo por enfrentar o Racing na Argentina. Não tá vendo o Flamengo jogar. Não sabe que o Flamengo tem o melhor Mas elenco da quanto América foi o jogo, Latina. Juvenal? Foi 0-0. E quem passou? E o melhor em campo, mas eu falei que ia passar. Tá bom, Eu Chico. falei que ia ser Agora, eu não sei, difícil. gente. O primeiro jogo era pra ser 5-0 pro Quando o Flamengo também. ele é testado com regularidade, é em qual momento? No Campeonato Brasileiro. Ele tem o melhor ataque disparado da competição e a melhor defesa disparada da competição. Então, ontem, se ele não tivesse o Plata expulso, ele poderia ter sido mais ofensivo, ele poderia ter mudado as peças de uma maneira diferente, poderia ter vencido de falar, nossa, venceu lá também, olha a máquina, o elenco. Mas quando ele precisou da defesa, ela apareceu como sempre. Zagueiros bem, laterais substituídos bem também, os que lá estavam, volantes jogando o fino da bola, Pulgar e Jorginho ali, e o Rossi numa noite perfeita. Então, o Flamengo, ele tem recursos. É isso, Edu. Recursos e jogadores experientes, que nesse momento não sentem. Porque você pega jogadores que já jogaram finais de Champions League, né, jogaram em seleções, jogadores que estão acostumados a ganhar título também. Então, isso é normal de acontecer. Você pega a bola, não queima no pé desses jogadores. Você vê saindo jogando, eles se aproximando. Então, isso é muito também com relação ao treinador, o Felipe Luiz. Isso ele colocou dentro do campo e colocou na cabeça dos jogadores. Ó, vamos jogar o jogo tranquilo, sem pressão, sem nada. E quando o Racing tentou fazer alguma coisa, o Flamengo pegou, esfriou o jogo, tocou a bola e se aproximaram, né, criou chance com a Arrascaeta, né, com o Varela também. Então acho que foi merecido sim. É claro que o melhor, como todos nós aqui vimos, o melhor em campo foi o Rossi sim. E a gente vê, não é só porque falar assim, o Flamengo amassou. Não amassou. Eu acho que as melhores chances claras, para mim, foi do Racing. Eita, mas você tá com um jeitinho de Tá de medo. fralda. Não sei, eu tô sentindo um receio. Não, nenhum. Aí, final vai ser outra coisa. Desafio, o Flamengo, são 4 finais nas últimas 7 edições. Desafio, na minha opinião, não é do Flamengo enfrentar o Racing, é do Racing enfrentar o Flamengo. Esse é o desafio. O Capelantes falou aqui, ganhou uma sul-americanazinha, que ele se baba aqui pra dizer que o Atlético é o maior campeão. É que no caso, ganhou eu não ganhei só uma, eu ganhei Só duas. isso. É que no caso, Só eu isso. ganhei Agora duas também. e vocês não tem nenhuma aqui, então vai dormir. Sul-Americana, gente. Eu tô gostando desse ranking aqui no programa. Ronaldão, o que você vai contar agora? Você tá impressionado com seus coleguinhas? Tô impressionado com o Chico. Chico, vantagem. É vantagem. Só Depende, isso. O nome resultado diz perigoso. vantagem. O que é Resultado vantagem? perigoso. É vantagem. Tá bom? Olha, todo mundo tá convidado para ir pro YouTube, inclusive a Nação Rubro-Negra que está em festa hoje. Bora pra internet. Bora, Scar. Partiu, secar o Edu, ó. Estamos aqui no YouTube, quero ouvir o Cicinho falando sobre o Flamengo. Everton, você então não tá com o Ibope elevado, com a torcida do Mengão, mas o Flamengo tá elevado à decisão da Libertadores. Muitos duvidaram, acharam que o Flamengo poderia tropeçar e não aconteceu. Até ele também achou. Não, aqui, deixa eu contar. Não, é que eu... Veja bem.
pressão e tal. E, pô, e o Rossi foi o melhor em campo, gente. Peraí, ué. O Flamengo não sobrou e tal, era um placar magro, etc. Mas o Flamengo passou, tá tudo certo. E a nossa audiência é tão grande, e é no Brasil inteiro, que foi só eu falar aqui no ar. E eu vi aqui meu Instagram, torcedor, todo mundo com carinho, Renato, falando, pô, como eu gosto de vocês todos são mengudo aí, que coisa linda, etc e tal. Isto posto, eu vou repetir o que eu falei, porque a audiência rotativa precisa ouvir. Só o Palmeiras pode dar calor ao Flamengo numa final. LDU esquece. Se a LDU passar hoje, o torcedor do Flamengo já pode sair em carreata, fechar a praia de Copacabana, contratar Ronaldo e os Impedidos e fazer um grande show para a população carioca, para a população que torce para o Flamengo. Se passar a LDU, já era. Se o Palmeiras passar, aí o couro come. Aí vai ter fight. Então é isso. Mas eu adoro o Flamengo. Tem camisa, Renata. Eu, quando era criança, torcia para o Flamengo. Você acredita? Sei, eu sei que... Cicinho, de verdade, a gente não sabe quem vai ser o adversário do Flamengo, mas o Flamengo, a sua parte, a parte que ele precisava cumprir, ele fez. Não, exatamente, eu já sei, LDU. E assim... Eita, olha, só pra deixar o Edu preso. São Paulo que não vai ser. Cicinho, vai ao vivo agora, vem. Tem um programa aí que rolava na televisão, era Passa ou Repassa, não era? E aí, passa ou repassa o Palmeiras hoje? Ei, passa, final, passa. Cicinho vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas quero falar mais do Flamengo também, que já tá garantido, não é? Finalizar esse assunto do Flamengo. O Flamengo, independentemente do adversário, é o favorito na final? Sem sombra de dúvida. Uia. É o melhor elenco, Mesmo se passar o Palmeiras? mesmo se passar o Palmeiras. Se passar o Palmeiras é campeão. Não, Quem? o Palmeiras passa vontade de chegar.